Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar um novo estudo dentro da matemática. O nosso estudo é o estudo das matrizes. Também, para que a gente possa entender bem as matrizes, eu fui dividindo em pequenos vídeos, tá? Essa é a nossa primeira parte. Vamos aos conceitos iniciais de matriz. Queria que vocês observassem essa tabela. O que nós temos nessa tabela? Nós temos, na realidade, as notas de 3 alunos em 4 disciplinas. Então, quando a gente observa essa tabela, a gente pode perceber, por exemplo, que nota a Ana tirou em física. Tá? Ela tirou 4, mas por que esse 4? Porque a Ana é a primeira aluna, ou seja, está na primeira linha, e a nota de física está na segunda coluna. Nós podemos observar também que tem o mesmo elemento, por exemplo, tem o 6, tá? Que está como nota de Ana em matemática, mas ele também está como nota de física para a Beatriz. Porém, eles ocupam posições diferentes dentro desta tabela. Então, quando nós distribuímos valores, dados em tabelas formadas por linhas e colunas, cada linha e cada coluna tem um significado, nós estamos construindo uma matriz. Matriz é um conjunto organizado de dados em linhas e colunas, onde a posição do elemento determina o seu significado. Tá? Então, vejamos como ficou o conceito de matriz. Vejam, escrevi aqui um conjunto organizado de números distribuídos em linhas e colunas. Montei a minha matriz. A matriz ela é representada ou pelo colchete ou por um parênteses. Okay? Então, é a forma de representação da matriz. Quando um conjunto de dados vem representado entre colchetes ou entre parênteses, nós identificamos como sendo uma matriz. Como eu nomeio a matriz? Não um nome qualquer, uma letra maiúscula, A, B, C, qualquer. E abaixo dessa letra eu indico a ordem da minha matriz. No meu caso, eu vou chamar essa matriz de A e qual é a ordem dela? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente indica desta forma. É a matriz A de ordem 3 por 3. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de matriz. O 3 por 3, tá? É a ordem da matriz, que genericamente a gente diz matriz de ordem M por N, ou I por J. M é o número de linhas e o N é o número de colunas, ok? Então, é assim que nós vamos indicar uma matriz. Vejam que aqui eu escrevi uma outra matriz de ordem 2 por 3, usando o símbolo de parênteses. Então, aí está a minha matriz 2 por 3, ok? Vejamos agora o que nós chamamos de matriz genérica e como se representa uma matriz genérica. Tá? Uma matriz genérica é uma maneira de escrever todas as matrizes de qualquer ordem. Bom, eu tenho, por exemplo, uma matriz de ordem 2 por 2. O que eu tenho? Tenho 2 linhas, 2 colunas. Tá? Mas como que eu vou fazer isso? Genericamente, eu vou ter elementos na primeira linha, na segunda linha. Mas quantas colunas eu vou colocar? Eu vou colocar 2 colunas. Então, como eu representaria essa matriz genericamente? Ela teria o A, por exemplo, se fosse o nome da matriz, o A11 seria o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, ele tem o nome da matriz e abaixo a gente coloca um índice que indica qual a linha e qual a coluna que ele pertence. Vejam, eu coloquei aqui a representação genérica para todas as matrizes. A minha matriz tem M linhas e N colunas. Tá? Então, como eu escreveria essa matriz? Eu colocaria os seus elementos em cada uma das posições. Então, a posição que o elemento indica, que o elemento ocupa, é representada aqui por exemplo, eu tenho o elemento da primeira linha, primeira coluna. Como é que é genericamente? É o A11. Quem é o elemento da segunda linha, terceira coluna? Então, ele é o A, porque é o nome da minha matriz, 2, 3. Ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, nós estamos assim, ó, escolhendo elementos. Cada elemento da matriz ocupa uma posição.
E essa posição é representada pelo nome da matriz, indicação da sua linha e da sua coluna. Vejam, tem o elemento A32. Quem é o elemento A32? É o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. E assim sucessivamente, ok? Essa é o que nós chamamos de representação genérica. Tá? Mas para que nós vamos usar isso? Vejamos. Vejamos agora, então, como utilizar essa matriz genérica. O exemplo diz, construa a matriz A de ordem 3 por 2, tal que A e J igual a 2I mais J. Primeiro, nós vamos falar que a matriz tem 3 linhas e 2 colunas. O que significa esse A e J igual a 2I mais J? Bom, essa é a maneira como os elementos, o A e J, representa cada um dos elementos da minha matriz. Como o elemento está associado, está relacionado com a sua posição dentro da matriz. O I representa o número da linha e o J representa o número da coluna. Então, esses elementos desta matriz estão relacionados com as suas posições dentro da matriz. Isso acontece com algumas matrizes, outras são valores aleatórios. Então, vejamos como nós vamos resolver o nosso exercício. Inicialmente, nós vamos construir genericamente uma matriz 3 por 2. Tá? Então, a minha matriz tem ordem 3 por 2. Que seria uma matriz 3 por 2, escrever genericamente. Nós vamos colocar que ela tem um elemento na primeira linha, na primeira coluna, um elemento na primeira linha e na segunda coluna. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. Primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, seguido do primeiro elemento, né? O elemento da primeira linha, segunda coluna. Agora, nós passamos para a segunda linha. Então, vamos colocar seus elementos. Nós temos um elemento na segunda linha, primeira coluna, um elemento na segunda linha, segunda coluna. Isso é escrever genericamente uma matriz. Como ela tem 3 linhas e 2 colunas, nós temos a terceira linha com os elementos A31 e A32. Construímos genericamente a nossa matriz. Bem, mas nesse exercício, os elementos da nossa matriz estão associados à sua posição dentro da matriz. Como associados? Foi definido que cada elemento IJ é igual a 2I mais J. Então, nós vamos usar esta definição. Cada elemento da minha matriz está relacionado com a sua posição de acordo com essa função. Então, nós vamos pegar o primeiro elemento. Meu primeiro elemento é o A11. O seu I vale 1, seu J vale 1. Nós vamos lá na definição do elemento, vamos substituir o I por 1, o J por 1. E vamos resolver a expressão. Ou seja, nós encontramos quem é o elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna, a posição determinada pela primeira linha e primeira coluna. Vamos fazer isso com o A12. Então, no A12, o I é 1 e o J é 2. Vamos substituir e calcular. Vamos fazer isso com cada um dos elementos da nossa matriz genérica. A21, o I é 2, o J é 1, resolvendo, colocando na expressão da definição, resolvemos e encontramos o número 5. A22, então, I2, J2, substituindo, calculamos, encontramos o elemento 6. A31, linha 3, coluna 1, resolvemos e encontramos o seu valor. Bem, agora nós vamos lá na nossa matriz genérica, tá? Temos o A32, calculamos seu valor, e vamos lá na matriz genérica. Em cada elemento, nós vamos substituir pelo valor. Então, nós vamos construir a nossa matriz, vamos identificar quem são os elementos da nossa matriz, A32. Então, lá, o A11 e o A12. O A21, o A22. Substituímos, né, cada um dos elementos pelo valor que nós acabamos de calcular. Isso é trabalhar com a matriz genérica. Escrever a matriz genérica e depois, a partir da definição dos elementos desta matriz, construir a matriz genérica. Vejamos um novo exemplo. Construa a matriz A, 3 por 3, tal que A e J. O que nós observamos? Que ela tem, para os elementos dessa matriz, nós temos duas definições. Cada elemento será o I mais o J, se o I for maior que o J, I menos o J, se o I for menor do que o J. Então, primeiro, nós temos que construir uma matriz 3 por 3. Vamos construir uma matriz genérica 3 por 3. A11, A12, A13 e assim por diante. Agora, nós vamos iniciar. Nós vamos fazer o cálculo dos elementos. Tá? Então, eu vou começar com o meu elemento 1, 1.
O meu I é 1, meu J é 1. O que eu estou observando? Que o meu I é igual ao meu J. Então, eu vou vir aqui na definição dos elementos A e J, o I é igual ao J na segunda condição, ou seja, eu tenho que fazer o I menos o J. Meu I é 1, meu J é 1, vou fazer 1 menos 1, resolvendo, eu encontro o elemento A11. Vou começar agora o elemento A12. 1 é menor do que 2. Novamente, eu estou na mesma condição. O meu I é menor do que o meu J. Então, eu vou fazer meu I 1 menos o meu J 2 e vou obter o elemento A12. Próximo elemento, A13. Novamente, o meu I é menor do que o meu J. Então, eu vou fazer 1 menos 3 e vou encontrar o elemento A13, que é menos 2. O A21, o 2, ele é maior do que o 1. Então, agora eu estou na primeira definição. Quando o 2, o meu I, é maior do que o meu J, eu vou fazer I mais J. Então, agora eu vou fazer 2 mais 1 e vou encontrar o elemento A21. E assim eu vou fazendo todos os próximos elementos. O 2, 2 é igual, então vou fazer I menos J e vou encontrar o valor 0. O A2, 3, o 2 é menor do que o 3. Novamente, vou fazer I menos J. 2 menos 3 igual a menos 1. A3, 1. O 3 é maior do que 1. Então, agora eu vou fazer 3 mais 1, tá? Igual valor. A3, 2. 3 é maior do que 2. A primeira definição, 3 mais 2, 5. E o A3, 3, eles são iguais. Então, eu vou usar a definição I menos J, 3 menos 3 igual a 0. Quando eu determinei os elementos, eu construo a minha matriz. A minha matriz A de ordem 3 por 3 terá os elementos. Primeira linha, 0, menos 1 e menos 2. Segunda linha, 3, 0 e menos 1. Terceira linha, 4, 5 e 0. Construí a minha matriz através da definição de uma matriz genérica.